Bom, gente, hoje eu vou fazer uma aula, então, aberta. Na verdade, todas as videoaulas dessa parte, dessa egrégora, desse curso, eu vou colocar elas abertas, tá? Então, assim, eu estou dando um curso que se chama Espiritualidade Livre. E aí, como é que funciona a dinâmica desse curso? Eu ensino um pouquinho sobre algumas egrégoras, né? E aí, a partir dessa egrégora, tem algumas ferramentas para vocês trabalhar. Algumas têm reiki, algumas têm mesa radiônica, tá? E essa parte da egrégora dos orixás, as videoaulas eu vou colocar abertas. Então, assim, vai ter já aula aberta. Essa primeira aula hoje que a gente vai estudar a mitologia, né? Aí vai ter uma segunda aula que a gente vai estudar os elementos e as ferramentas da mesa. A quarta aula a gente vai fazer uma sintonização com a egrégora. A quarta não, a terceira, né? A quarta vai ser uma demonstração da mesa tratando o campo pessoal. A quinta, uma demonstração da mesa tratando o campo ambiental. A sexta, uma demonstração da mesa tratando o campo da saúde. A sétima, uma demonstração da mesa tratando o campo financeiro. A oitava, uma demonstração de campo compartilhado. Daí vocês vão escolher aí o relacionamento que vocês acham que querem receber, né? A nona aula vai ser uma demonstração de campo de projetos. A 10ª aula, uma demonstração de campo de processos. A 11ª aula, uma demonstração de campo familiar. E a 12ª aula, uma demonstração de campo de PET. Então, vão ser 12 aulas, tá? O que acontece? A gente tem o nosso campo pessoal, né? Que quem está aí fazendo o curso já está acostumado, quem está fazendo o curso completo já está acostumado a eu tratar bastante esse campo aí com vocês, né? Que são os nossos chakras, os nossos corpos, tá? E aí a gente tem campos que ficam ao redor, né? Então, tudo que a gente investe tempo, energia, dinheiro, a gente cria um outro campo. Então, o lugar onde a gente mora tem um campo de energia, né? Os projetos que a gente quer desenvolver tem um campo de energia. As relações, a gente cria um campo compartilhado com aquela pessoa. Então, esses outros campos, eles também podem ser obsediados, também pode ter implantes nesses campos, tá? Então, a gente pode trabalhar eles especificamente, tá? Quando a gente começa a trabalhar com mesa radiônica, a gente vai ficar mais no básico, né? No campo pessoal, porque esse é o principal, né? E se tu não tá com o teu campo pessoal legal, não adianta muito tu querer tratar os outros campos que não vai ter tanto resultado, né? Então, tu inicia primeiro no campo pessoal e aí depois tu passa a cuidar dos outros campos, tá? Então, todas essas aulas aí que eu falei, eu vou oferecer elas gratuitamente. Daí, para quem quiser a mesa, a arte da mesa, para vocês mandarem imprimir e trabalhar, eu vou estar cobrando uma contribuiçãozinha só de R$ 8. E quem quiser outras aulas que vai ajudar vocês aí a também saber operar a mesa, né? Então, aula de chakra, aula de corpos, aula de gráfico, aula de cristaloterapia, tá? Algumas aulas assim que vão auxiliar vocês, eu vou estar cobrando só R$ 20 a contribuição, tá? E aí o resto do curso, né? Quem está fazendo o curso completo já tem esse material, né? E aí é um valor assim para fazer o curso completo e depois um valor por egrégora, né? Quem está fazendo o curso completo pagou mais barato para fazer todas as egrégoras, né? Vão ser 10 mesas ao total. Então é bastante conteúdo, né? A gente já está aí alguns meses fazendo, eu até estou revisando algumas aulas, porque eu estou mudando a forma como estavam armazenadas as aulas. E aí eu estava olhando, cara, quando eu pensei em lançar esse curso, eu nem imaginava que eu tinha tanta coisa assim de aprendizado para compartilhar, que ia ser tão extenso assim, né? Então, eu estou enlouquecendo os alunos, né? Porque eu estou sempre aumentando, sempre, não, vou botar mais uma coisa, vou botar mais uma coisa, vou botar mais uma coisa, e não para nunca, e o curso nunca acaba, e os alunos estão presos em OSA aí durante meses, né? Mas, enfim,
vai valer a pena, está valendo a pena, né? Quem está fazendo o curso aí completo, tem aluno até que já criou sua própria mesa, o objetivo também é que vocês conheçam as egrégoras, conheçam o que, que combina com a energia daquela egrégora para vocês trabalhar, para vocês desenvolver os próprios rituais de vocês, as próprias mesas de vocês, tá? Então, para vocês terem um conhecimento aí, quem quer fazer o curso completo, né? Para vocês se tornarem aí grandes alquimistas, tá? Que mais que eu ia falar antes de começar a falar sobre mitologia? Deixa eu ver aqui. Por enquanto é só isso. Então já vamos ao conteúdo. Parte do Sermão da Montanha já explicado. Então, gente, a gente vai falar nessa primeira aula sobre mitologia iorubá. Então, assim, essa egrégora é uma egrégora que eu vou confessar para vocês que o meu coração bate forte, assim, por ela. Eu gosto de todas, né? Eu tenho muita conexão com todas. Mas essa, sim, será que eu posso dizer que é minha preferida? Acho que é minha preferida. A base desse conceito, né, dessa história, né, da mitologia iorubá, é a vida em harmonia com a natureza, tá? Essa é a base, é só isso. É tudo que vocês escutam aí sobre, orixá é do demônio, orixá é do capeta, sabe? Não existe demônio, tá? Na mitologia iorubá, não existe, não tem demônio, tá? Tudo isso que vocês escutam, gente, é porque é o seguinte, quando os negros vieram para cá, eles vieram escravizados, tá? Então eles eram considerados pessoas inferiores. E hoje, infelizmente, a gente ainda vive num mundo muito racista, tá? Então, assim, o que é da cultura africana, né? O que é desse universo aí dos negros é considerado assim, isso aqui é menos, isso aqui é do mal, né? Isso aqui é inferior, né? Então, tudo que é mais branco, digamos assim, né, é mais bem visto, tá? Isso está no inconsciente coletivo ainda, infelizmente, e acho que demora ainda, né, para o povo desconstruir isso, tá? Então, essa mitologia inspirou várias religiões, como o Candomblé e a Umbanda, podendo haver mais de 1.800 orixás, que são seres ainda em evolução, assim como nós. Ela é alvo de muito preconceito e desrespeito por ser de origem africana. Seguidores dessa crença honram a continuidade da vida criada por Olorum. Nessa crença não há o mal como o diabo na crença católica, mas sim consequências de atitudes que prejudicam o todo. Existem diversos mitos da criação do mundo, e é por isso que existem tantas disputas religiosas, porque cada um quer ser mais certo, né, gente? Cada um quer achar que tem mais razão. Então, começa essa briga, né? Não, porque Deus não sei o quê, não, porque lá a mitologia tal. Então, assim, a mitologia urubá é uma mitologia como qualquer outra, né? Então, tem a mitologia nórdica, tem a mitologia grega, né? E aí tem o cristianismo, né? Que é o que está mais espalhado aí pelo mundo, né? E aí cada um quer ser o mais certo, né? Cada um quer ser o mais elevado, o mais sei lá o quê, né? O mais superior. Porém, o que o povo esquece é que uma espiritualidade bem vivida, bem desenvolvida, não está baseada nessas competições, e sim no que a gente pode aprender e evoluir com todas as histórias mitológicas passadas de geração após geração. Histórias diferentes em cada lugar do mundo, cada uma com sua sabedoria e beleza. E aí cada uma vai ancorar uma força arquetípica, tá, gente?
Dentro da própria mitologia iorubá, tem teorias diferentes a respeito disso, tá? Então, do mesmo jeito que os evangélicos têm, assim, vários tipos de igrejas, né? Aí tem a igreja quadrangular do não sei o quê, aí tem a igreja do sétimo dia, aí tem os adventistas do não sei o quê. Então, do mesmo jeito que tem os evangélicos, assim, tem várias ramificações, até os católicos também, né? Tem vários tipos de ramificações. Esses dias eu vi até um tipo de igreja católica, não sei se é um tipo de igreja, um tipo de padre, eu não me lembro muito bem, tá? Depois eu posso pesquisar isso e botar ali no grupo depois para vocês. Mas tem um tipo de padre que pode casar, tá? Então, o que que acontece? As pessoas aprendem sobre a, aquela crença, sobre as histórias, e tem coisas que elas não concordam, e elas introduzem as próprias crenças e criam outras religiões, tá? Então, por isso que religião em si não é espiritualidade, tá? Religião são crenças que pessoas têm e querem ficar enfiando goela abaixo nos outros, tá? Isso é religião, tá? Espiritualidade não é isso. E então, mesmo na cultura, né, Yorubá tem várias ideias, tá? De onde, como é que criou o mundo, tá? Uma das mais conhecidas, que daí eu vou contar para vocês, não é a que é a mais certa, a gente não estava lá, né, para saber, mas é uma das mais conhecidas, é que Olorum criou todas as coisas. Ele seria o Deus, né, de toda a criação, Olorum. E por isso ele não aceita oferenda, tá? Então, quando a gente faz algum trabalho, assim, né, se conectando com a força dos orixás, a gente não faz oferenda para Olorum, porque ele já é criador de tudo, tá? Aí depois que ele criou, então, a natureza, os animais, os outros orixás, ele permitiu que Oxalá criasse os humanos. E Oxalá tentou criar o homem de diversas formas, tentou criar com madeira e ferro, mas ele achou muito rígido. Aí ele tentou fazer com pedra, achou muito frio. Tentou fazer com fogo e água, não deu certo. Tentou fazer de ar, vinho e azeite, também não deu certo. Até que, após se frustrar, Oxalá se sentou na beira do rio, se encontrando com Nanã, que perguntou para ele por que ele estava triste. E ele contou o motivo da tristeza. Então ela mergulhou e voltou com um punhado de lama. Oxalá criou o homem da lama, vendo que esse material era flexível, assim ele deu o fôlego da vida para o homem de lama. Nessa mesa dos orixás, que vocês vão aprender nesse curso grátis, tá? Então vocês vão sair assim, sabendo cuidar da própria energia, da energia dos familiares de vocês, caso queiram, né? Caso eles queiram também ser cuidados por vocês. E vocês vão poder atender pessoas, tá? Vocês podem ganhar dinheiro aí com esse curso, totalmente gratuito, tá? Então, nessa mesa aqui, eu não coloquei todos os 1.800 orixás, né? Que são muitos. Eu vou falar para vocês de todos que eu coloquei aqui, e acho que tem dois que eu vou falar nessa aula que eu não coloquei. Aí eu vou explicar os motivos e vou explicar os meus arrependimentos. Mas se vocês quiserem colocar uma etiquetinha, tá, em algum lugar, para vocês lembrarem deles e trabalhar com a força deles depois, tá? Fiquem à vontade, tá? Não é porque não tem o desenho deles aqui que a gente não possa trabalhar com a força deles, tá? Bom, nessa mesa a gente vai trabalhar com os pretos velhos, não só com os orixás, tá? Os únicos que não são orixás aqui são os pretos velhos. Tá aqui embaixo. Aqui. Aqui. Por que que eu coloquei os pretos velhos? Porque através dos pretos velhos que a gente conheceu essa cultura, né? Então,
os escravos foram trazidos aqui para o Brasil, e aí o que que aconteceu? Depois que libertaram, né, o povo começou a se misturar, né, gente? Então, por que que nasceu a Umbanda no Brasil? A Umbanda é um culto ancestral. Então, a Umbanda, a gente cultua os nossos ancestrais que foram pretos velhos, ancestrais que foram caboclos, ancestrais que foram malandros, que foram marinheiros, né? É por isso que tem todas essas egrégoras aí, né? Dentro da religião da Umbanda, tá? Com os pretos velhos, tá, gente? A gente trabalha muito assim, ó, a resiliência, a sabedoria, tá? Então, se tu tem alguma situação assim na tua vida que não tá aceitação também, tá? Então, assim, ó, tem uma situação da tua vida que tu não consegue resolver, tá? Que tu não tem controle daquilo ali. E tu não consegue aceitar, tu tá batendo cabeça naquilo ali, tu tá perdendo teu tempo de repente, investir teu tempo e energia em outras coisas que tu tem controle de resolver, tu pode estar trabalhando aí na força dos pretos velhos, e não só com uma mesa, tá? Tu pode, sei lá, oferece um cafezinho, né? Dá pra fazer muita coisa aí na força dos pretos velhos. Esse curso, tá, da espiritualidade livre, eu tô falando só um pouco sobre cada egrégora, tá? E mesmo assim, o básico já deu muito conteúdo, tá? Então, assim, eu não vou me estender muito, sabe? Então, assim, se vocês quiserem mais para frente, eu posso fazer outros cursos, assim, ó, mais profundos, sabe? Ah, um curso só dos pretos velhos, né? Que daí a gente vai se aprofundar bastante, né? Ou um curso, assim, só, sei lá, Arcanjo Rafael. Enfim, aí a gente vai se aprofundar mais na história de cada entidade, de cada egrégora, tá? Aqui é um básico para vocês conhecerem e saberem assim o que que trabalha cada força, né? Alguns elementos que vocês podem estar usando na mesa e, e vocês também saberem criar alguns rituais, tá? Então, assim, é infinito, tá, gente? Quando vocês vão se aprofundando nisso, é infinito, sabe? É muito conteúdo, é muita coisa. Então, assim, é um básico, tá? O básico do básico. Bom, tem o orixá Exu nessa mesa, esse tá aqui por último. Por último, mas não menos importante, né, gente? Na verdade, o bom é a gente, sempre que a gente vai começar a cultuar essa egrégora, é bom a gente primeiro fazer um trabalho para Exu, tá? E de vez em quando a gente está reforçando isso. Por quê? Ele é responsável pela comunicação entre as pessoas e os outros orixás, tá? Então, se a gente quer levar um pedido, uma mensagem, né? Quem vai levar vai ser ele, né? Então, ele é o primeiro, assim, tá? A gente pode estar trabalhando na força dele, principalmente nas segundas-feiras, tá? Jéssica, se eu estou precisando, estou mal e eu estou precisando, assim, de uma proteção, eles são guardiões, né? Então, eles são protetores. Ah, estou precisando de uma proteção fazendo na sexta-feira, porque eu vou sair no fim de semana, eu acho que preciso estar protegido. Não vai dar certo, então, se eu fizer na sexta-feira? Claro que vai, tá? Não tem problema. Mas na segunda-feira é um dia, assim, que a gente tem uma maior conexão, tá? É um dia específico para ele, tá? Não que a gente não trabalhe com outras entidades também, a gente trabalha com cadê? Omolu também, na segunda-feira, tá?
Mas quando a gente faz um trabalho assim, ó, esse dia é mais propício para a energia, por exemplo, do Omulu, é mais propício para a energia do Exu, é mais propício para a energia também do raio, do segundo raio, né? Se for trabalhar com outras egrégoras, também tem dias, algumas, tá? Então, se tu faz assim, ó, se tu pede para o santo certo, no dia certo, com o elemento certo, tu vai ter uma intensidade maior, né, do teu movimento. Mas o que faz um trabalho é a tua intenção, tá? Então, não é porque tu precisou fazer num outro dia que não vai dar certo, não é porque tu só tem vela branca e às vezes a entidade quer uma vela de uma outra cor, não é por isso que não vai dar certo, às vezes tu pode magiar uma pessoa só com um olhar, só com uma palavra, tá? A intenção, ela tem muito mais poder em si do que os elementos que tu vai colocar ali. Tanto que uma mesa, gente, não precisa de oferenda nenhuma, tá? Vocês podem ativar os elementos, que nem aqui, ó, tem o mel, né? Vocês não precisam dizer para a pessoa tomar um banho de mel. Se por um acaso for uma orientação ali na mesa, que ela precisa de um banho físico, pode dizer para a pessoa fazer, mas não precisa, tá? Vocês não precisam acender vela para fazer uma mesa. Mas se quiserem acender, vocês podem acender, vocês vão estar intensificando, tá? Mas não tem a necessidade, tá? Eu coloco aqui água, bato o sino, né? O sino dissipa energia negativa, faço um monte de coisa. Mas não precisa fazer, tá? Outra coisa aqui, então, falando de guardião Exu, ele pode quebrar barreiras de vários caminhos, tá? Ele é visto por outras culturas como uma figura má, mas a verdade é que ele só traz à consciência as consequências dos próprios atos. E aí, às vezes, né, se tu vai lá num terreiro tomar um passe de um Exu, às vezes não é de uma forma muito doce que ele vai falar contigo, né? Então, por isso que às vezes eles são conhecidos assim como meio grosseiros e tudo, né? Às vezes não vão falar com muito jeitinho, tá? Mas eles estão trazendo a consciência, uma própria questão tua contigo mesma. Então, assim, se teve alguma coisa ruim na tua vida, né? Não é porque Exu é do mal e aí ele foi lá e botou uma energia ruim em ti. Não. Se tu tem um guardião, se tu tá conectado com o guardião, muitas vezes até ele vai evitar situações mais graves, porque ele também é teu protetor, né? Mas de alguma forma ele vai fazer com que tu enxergue, sabe? Não, se tu continuar indo por aí, vai dar problema, tá? Então é mais ou menos por aí. Existem falangeiros dessa força, o povo da rua. Então, assim, gente, os pretos velhos, os caboclos, né, que a gente trabalha ali na Umbanda, eles cultuavam os orixás, certo? Por isso que tu vai ali num terreiro, nem todo terreiro de Umbanda vai cultuar o orixá, tá? Os orixás, eles eram cultuados mais ali pelo candomblé. Mas esses espíritos que cultuavam essas forças, né, eles foram para outro plano, evoluíram e querem trabalhar e querem continuar ajudando e principalmente ajudando quem é descendente, né, deles, certo? Então, na Quimbanda, nós temos as falanges aí, né, com vários Exus, e alguns quimbandeiros aí fazem trabalho de dano, tá? Trabalhando com essa energia dos Exus. Então, também aí tá a má fama dos Exus, né? Porém, é bom a gente lembrar que quando os negros vieram escravizados para cá, eles foram injustiçados, agredidos, humilhados, explorados, né? E o único recurso que eles tinham é que eles eram grandes feiticeiros, tá? Então, assim, eu não faço trabalho de dano,
tá? E eu não gosto muito de pessoas que têm um comportamento assim, tipo, a pessoa falou uma coisa torta, já vou encher aquela pessoa de demanda, já vou fazer um monte de despacho para aquela pessoa lá no cemitério, botar o nome da pessoa no cemitério. Então, assim, eu não acho isso muito legal, tá? Porque daí também já está disturpando tudo que é da cultura ali, né? Mas é bom a gente não julgar a origem disso e não demonizar, né? Porque só quem estava lá naquele tempo, naquela época, quem sofreu o que eles sofreram, que sabe, né? O que aconteceu, tá? Vamos lá, o que mais? Oxalá tá aqui, ó. Botei ele grande, né? Que Oxalá, então, ele é pai dos orixás e criador dos humanos. Ele representa a criação, o sol e a vida. A gente pode trabalhar nessa força quando estamos com problema de produtividade e criatividade. Ogum, cadê Ogum? Esse aqui, ó. Eu não vou entrar no mérito assim das cores, tá? Oxalá eu vou falar assim que a cor branca, que a maioria cultua a cor branca. Porque que nem eu estava falando para vocês sobre as religiões, né? Então algumas, digamos assim, tu vai na Umbanda esotérica, Xangô é de uma cor. Aí tu vai na Umbanda cruzada, Xangô é de outra cor, sabe? Como eu não estou ensinando religião para vocês, eu não vou entrar nessa discussão, tá? E referente também à radiestesia, enviar as ferramentas assim, né, de forma etérica para as pessoas, eu já ouvi por aí, eu não sei se essa pessoa é pai de santo, o que que foi, eu vi um vídeo de uma pessoa bem assim, ó, tipo, debochando de quem faz banho via etérico, assim, sabe? Só que assim, ó, gente, quem faz isso, né? Eu acho que eu já fiz banho, já enviei banho etérico já em algumas mesas. Não me lembro se já ou não. Mas quem faz isso é provavelmente quem tem o conhecimento de ervas, de é, entidades e de radiestesia. Então, talvez esse pai de santo é um pai de santo ou mãe de santo, não sei, que não entende nada de radiestesia. Então, assim, gente, vamos parar de julgar e falar do que a gente não sabe, né? Então, se o coleguinha está fazendo um trabalho que é diferente do teu trabalho, de repente o coleguinha estudou outra coisa que tu não estudou, aprendeu outra coisa que tu não aprendeu, tá? E quem está estudando aqui comigo, cuidem, gente, vídeos, né, aulas de pessoas que estão muito assim avacalhando o trabalho do coleguinha e tem pouco conteúdo próprio, tá? Então, às vezes, a única coisa que a pessoa tem para engajar ali é falar mal dos outros. Então, cuidem com esse tipo de coisa, tá? Então, assim, ó, tava debochando de tomar banho de erva. Claro que não custa a gente fazer o nosso banho. Só que assim, ó, às vezes a pessoa tá acamada no hospital, tu não vai poder levar um banho lá para despejar na pessoa. Então não é por nada que foi inventado esse tipo de ferramenta aqui, gente. Não é uma coisa, tem um motivo, entendeu? Que mais? Enfim, sair fora aqui da ordem do que eu estava explicando. Tá, Ogum, né? Eu ia falar de Ogum, tá? O Ogum. Mostrei Ogum, mostrei. Ogum, orixá das lutas e conquistas, é o senhor da guerra e padroeiro dos trabalhadores que usam ferramentas em seus ofícios. Podemos trabalhar nessa força
quando temos dificuldade de nos posicionar e se desenvolver com algum material de trabalho, tá? Eu vou estar fazendo também, para quem quiser adquirir aí, eu vou fazer uma sequência de mesas coletivas que eu vou fazer gravada, tá? Então, como é que funciona a mesa gravada? Eu vou ensinar para vocês na mesa de demonstração, mas eu vou falar um pouquinho assim para vocês entenderem. Então, quando vocês fazem uma mesa, vocês vão fazer um testemunho. Nesse testemunho, vocês vão colocar ali o nome completo, a data de nascimento da pessoa, tá? Vocês vão ancorar na mesa, assim, quem é que vai receber aquela energia. Aí vocês escrevem num papelzinho. Quando vocês vão fazer atemporal, vocês precisam ancorar alguma coisa que sirva, alguma palavra, algum comando que sirva de gatilho para que essa pessoa receba a energia de novo em outros momentos sem que tu precise aplicar essa energia de novo. Aí tu pode colocar assim, ó, vou fazer uma mesa para o fulaninho. Fulaninho de tal, nascido no dia tal, atemporal. Toda vez que assistir eu fazendo a mesa, ele vai receber, tá? Quando a gente vai fazer coletivo, tu vai colocar no YouTube da vida, né? Vai colocar assim numa plataforma, a gente coloca assim, ó, todos que assistirem essa mesa vai receber. Ou todos que escutarem, às vezes tu quer gravar só um áudio, todos que escutarem essas ativações vão receber a energia, tá? E aí tu pode ou fazer coletiva, assim, digamos, marcou uma data, aí vai se juntar ali um grupo de 10, 20 pessoas, 30, e aí tu escreve aquela tripa de gente ali, né? E coloca no testemunho, ou tu pode fazer assim tudo atemporal, né? Então, assim, tu grava a mesa, e aí tu pode vender a gravação, né? Sempre que a pessoa assistir, ou tu pode usar como divulgação, bota gratuita para todo mundo ver, certo? O que vai fazer diferença se uma mesa vai ser mais assertiva ou não? Se ela é gravada ou não? Se é em grupo ou não? Não é bem assim, tá? Claro, se tu for fazer individual, vai ser ativado ali as energias que sejam mais específicas para ti, tá? Então, digamos, eu vou fazer um trabalho para minha prosperidade. Eu vou ativar ferramentas aqui que é melhor para minha vida financeira. Se eu vou juntar 10 pessoas para trabalhar o financeiro de 10 pessoas, vai ser o que é melhor para aquele grupo. Então, quanto mais gente vai botando, mais necessidades vão aparecendo ali. E aí as maiores necessidades em comum entre aquelas pessoas que vão ser trabalhadas. Então, se tinha alguma coisa que era importante ativar para ti, mas para aquele grupo não é, talvez não vai ativar. Entende? Porém, digamos que tu vai ativar um gráfico para 10 pessoas. Aquelas 10 pessoas vão receber a mesma energia daquele gráfico, não é uma energia repartida, entende? Então, por mais que seja menos assertivo tu fazer em grupo, tu tem grandes movimentos em grupo, tá? Não é um trabalho muito inferior tu fazer ele individual ou em grupo, tá? Se tu faz gravado, não vai ter diferença nenhuma também, tá? Quando tu faz em grupo, o que vai ser mais intenso ou menos intenso é quanto mais gente tiver naquele grupo, então vai ser menos intenso, porque daí são mais necessidades ali disputando, certo? Então, assim, se tu for colocar uma mesa aberta, gratuita para o pessoal conhecer, como é gratuito, pode ser que entre ali umas 100, 200 pessoas. Então, é necessidade daquelas 100, 200 pessoas. Se tu vai fazer indivíduo, se tu vai fazer um grupo fechado, que tu vai cobrar um valorzinho ali, vai dar umas 20 pessoas, vai ser mais assertivo do que o gratuito que entrou 100, 200.
entende? Então, não quer dizer que é porque é gravado vai ser menor a energia, tá? Ou não quer dizer que é porque é em grupo vai ser muito pior do que um atendimento individual, tá? Às vezes a pessoa só tem condições de investir financeiramente naquele momento num atendimento em grupo, não tem problema nenhum, tá? Vai fazendo o que dá até ter condição de investir mais. Então, assim, gente, falando das mesas coletivas que eu vou fazer agora aqui, tive uma ideia aqui enquanto eu explicava essa aula para vocês. Eu vou fazer uma sequência de mesas, um para trabalhar na força de cada orixá, tá? Aí essas eu vou deixar gravada, tá? Então, me procurem aí quem assistir esse curso no final de maio de 2025, me procurem aí daqui umas 2 semanas, 2, 3 semanas, que deve estar tudo gravado. E quem assistir essa aula depois, né, já vai estar pronto, né, provavelmente, tá? Então, assim, o que eu já expliquei aqui de orixá? Exu, né? Daí eu vou trabalhar, então, comunicação com os orixás. Aí essas vai ser cobrada, tá, gente? Vai ser assim, bem, um valorzinho bem simbólico. Oxalá, vou trabalhar criatividade. Ogum, vou trabalhar colocando limites. Isso que eu estou fazendo também aqui é interessante para vocês aprenderem o seguinte. Um aluno esses dias me perguntou, até está assistindo a aula que é ao vivo, ele me perguntou assim: Jéssica, como é que tu faz esses recortes assim, ó? Tu coloca uma mesa e aí tu coloca um tema específico nessa mesa, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de fazer esses recortes. Tu vai olhar ali, né? Ah, o que que essa força aqui trabalha? Ah, então eu posso trabalhar isso com essa força, entende? Aí vou fazer. Aí a outra que tá ouvindo aqui odeia que fala entende. Daí hoje, só porque ela tá aqui, eu tô falando entende tudo que eu falo. Aí o seguinte, eu posso fazer essa mesa do Exu numa segunda-feira, né? E posso dizer para as pessoas, mesmo que ela seja gravada, para ela escutar, assistir em uma segunda-feira, mesmo que seja uma outra segunda-feira, tá? Oxalá, qual é o dia de Oxalá? Deixa eu ver aqui. Sexta-feira, posso fazer a mesa de Oxalá na sexta. Então, quanto mais tu souber sobre as egrégoras, sobre os elementos, mais tu vai ter munição, digamos assim, para criar atendimentos que vão estar voltados para uma dor, uma necessidade ali das pessoas, tá? E aí, algumas pessoas vão se conectar com aquele atendimento ou não, né? Quem se conectar vai juntar ali para fazer, né? Aí o dia de algum, ó, é terça-feira, ó, posso fazer a mesa para alguma numa terça. Qual é o próximo? Oxóssi. Oxóssi representa fartura. Ele vive nas florestas e protege os caçadores. A gente pode trabalhar nessa força quando a gente tem problema financeiro, com a nossa relação com o trabalho e adaptabilidade. Inclusive, a mesa que eu vou fazer com ele vai ser adaptabilidade. Habilidade. E o que que acontece, né, gente? Nós, seres humanos, a gente tem a mania que tem que ser tudo do nosso jeito, né? Tem que ser tudo do jeito que a gente quer. Senão a gente faz bico.
E a maioria das brigas, né, que a gente tem, das guerras, dos problemas, das competições, é por causa disso. Cada um quer do seu jeito, né? Só que a gente vive num coletivo. Então, claro que algumas coisas a gente pode viver na nossa individualidade, na nossa casa, a gente tem um espaço seguro para a gente ser a gente mesmo, fazer as coisas do jeito que a gente quer, ter relações com pessoas, amizades que tenham a ver com quem a gente é, que tenha sintonia com o jeito que a gente é, mas às vezes a gente vai ter que conviver com pessoas que são diferentes, às vezes a gente vai ter que ter experiências que vai sair um pouco daquele quadradinho, daquele mundinho. Se a gente ficar sempre dentro daquele quadradinho, a gente se torna muito limitado, né? Então é importante a gente saber, às vezes, se adaptar, às vezes fazer uma concessão, certo? Xangô, cuidando do poder e da justiça, ele é muito íntegro. Trabalhamos nessa força quando precisamos evoluir nas nossas sombras, nos tornar mais justos, nos ajuda a tratar feridas emocionais vindas de injustiças que sofremos, nos ajuda a lidar com o vitimismo e nos protege contra próximas injustiças que a gente vai sofrer, tá? Então, posso fazer uma do Xangô, ó. Deixa eu pensar, vitimismo? Não. Vou botar integração de sombra. Muito bem, integração de sombra. Aí a do Oxóssi, vou fazer então numa. Qual é o dia do Oxóssi? Gente, eu tô aqui assim, ó, com a mesa, com o caderno, com o computador, cheia de coisa, cheia de colas, cheia de colas. Oxóssi é terça também. E o Xangô é quarta. Olha, gente, que interessante vocês saberem isso, né? Então, às vezes vocês não querem fazer uma mesa, tá? Mas vocês têm um tempinho ali de acender uma vela. Acende uma vela no dia certo, para a entidade certa. Vocês já vão ver a diferença já. Omolu. Omolu é um grande feiticeiro, deus da medicina e senhor da vida e morte. Ele é o guia dos espíritos para outra vida. Podemos trabalhar nessa força para encaminhamento de obsessores e para problemas de saúde. Então, vamos fazer uma mesa aqui ó, de desobsessão com o Omolu. Numa segunda. Segunda. Yansan representa mudanças drásticas. Trabalhamos nessa força quando precisamos transformar algo que está estagnado. Então, vamos fazer Yansan. Quarta. Vamos trabalhar o que para Yansan? Mudanças do que está estagnado. Como é que pode ser o nome dessa mesa? Hum, Vamos botar mudança de ciclo? Mudanças de ciclo? Às vezes a gente não quer ir para o próximo ciclo, que a gente está pegado no ciclo anterior, né? E o número sagrado da Yansan é 9. 9 é um número de finalização de ciclo, né? Tanto que a gente também, os arcanos do tarô, o eremita é o 9, né? Na numerologia, a gente também, o 9 tem também essa presença aí, né, da finalização de ciclo.
Oxum representa a delicadeza, a fecundidade, a autoestima e a prosperidade. Será que é minha preferida, gente? Botei ela bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio. Eu não mostrei todos, né? Não mostrei todos que eu tô falando. Deixa eu ver quais que eu já falei aqui. Tá, o Exu eu mostrei, o Oxalá eu mostrei, o Ogum eu mostrei. O Oxóssi. O Oxóssi tá aqui, ó. Esse aqui com a flecha. Xangô. Xangô tá aqui no meio, ó. O Molu. O Molu tá aqui, ó. Iansã. Iansã tá aqui, ó. Não tô falando deles na ordem, né? Eu falo na ordem é mais fácil. As outras egrégoras eu fiz na ordem. Aí essa que que eu tô botando aberta para todo mundo ver, eu tô fazendo pior, né? Ai, 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 que propaganda mal feita. Ahn, tá, o Oxum é a do meio, né? Tá? Podemos trabalhar nessa força quando sentimos a necessidade de sermos mais dóceis, quando precisamos nos valorizar mais, e para casais que querem ter um bebê e não estão conseguindo. Sabe que vou fazer uma mesa de Oxum para fertilidade? Autoestima, essas coisas, tudo eu já fiz, né? Prosperidade, vamos botar para fertilidade. Essa eu não fiz ainda. Para quem está querendo engravidar e não está conseguindo, e Oxum é quinta-feira. Quinta-feira. Muito bem. Sabe que Oxum, gente, tem uma história, é muito legal. Porque ela é considerada assim que ela é a mais doce, tudo, né? Então, quem é filho de Oxum, assim, quem tem uma conexão com a Oxum, é visto assim como, que querida, ai, como ela é calminha, ai, que amorzinho, né? Só que, na verdade, é porque assim, ela não precisa se exaltar para resolver as coisas, né? Mas não quer dizer que não vai vir uma coisa ruim de Oxum, não, né? Lembrando que os orixás, eles têm defeitos humanos assim como nós, né? Então tem uma história da Oxum que eu adoro, que ela ficou sozinha, né? Então Xangô, acho que nessa época aí era Xangô que era casado. Era Xangô, Oxum, Iansã e Obá, se eu não me engano. E aí, a Obá e a Yansan já são assim, mais guerreiras, né? Mais bravas e tal. E aí, eles saíram para uma guerra, né? Xangô, Yansan e Obá, e a Oxum ficou cuidando da casa lá deles, né? O palácio. E aí a Yansan e a Obá estavam meio preocupadas de deixar o Oxum, ela não vai conseguir proteger o castelo, ela é muito mansa, não vai dar certo, tava todo mundo meio assim. E ela, não, podem ir, tranquilo, tranquilo, tá de boa. E aí foram e deixaram a Oxum lá. E aí apareciam os inimigos lá para tentar atacar o lugar, né? Enquanto o Xangô e as outras não estavam. E aí ela abriu os portões. Não podem entrar, eu vou fazer uma refeição para vocês. Eles me abandonaram aqui. Eu quero me vingar, eu não tô boa. Podem entrar, eu vou fazer um banquete. E aí ela pediu para os funcionários lá, fizeram uma comida arada. E a galera sentou na mesa e comeu.
todo mundo morreu, ela matou todo mundo envenenado. Então, quer dizer, ela se protegeu ali, né? Foi extremamente forte e, e resolveu, né? Todo sem suar uma gota de suor. Então, assim, não quer dizer que uma pessoa, porque ela é mais doce, ela é mais calma, que ela é trouxa. Então, tem pessoa que tem esse engano, sabe? Ah, porque aquela pessoa é muito amável, é muito queridinha, então eu vou cagar na cabeça dela que ela não vai fazer nada. Não é bem por aí, gente. Então, assim, segura o, segura o facho aí. Iemanjá. Iemanjá representa a família, a união. Ela tá bem aqui em cima. Ó. Ela é bem aqui em cima. Depois, quem quiser imprimir a mesa, né? Quem pagar a taxinha vai ver melhor. Pode assistir essa aula de novo, né? Depois vai estar gravadinho, comparando, assim, onde é que cada coisa, né? Iemanjá representa a família, a união, é rainha das marés, protege os marinheiros, também é considerada dona dos pensamentos. Podemos trabalhar nessa força quando temos problemas de relacionamentos amorosos, familiares e para problemas de saúde mental. Eu até já fiz uma mesa coletiva, né, para problema de saúde mental. Agora a próxima que eu vou fazer dela vai ser. Vamos fazer para problemas familiares. Qual é o dia dela mesmo? Domingo. Quem é o próximo? Nanã. Nanã representa a maternidade, juntamente com a vida e a morte. Ela pode nos ajudar a tratar dores de luto e problemas com os filhos. A Nanã tá aqui, ó. Ai, fiquei com vontade de fazer duas para Nanã. Problemas com os filhos, acho que eu nunca fiz. E problemas para tratar luto, eu acho que para as pessoas eu nunca fiz também, eu fiz só para mim. Tratamento, vou fazer duas para Nana. Luto. Aí as pessoas que estão no meu grupo lá, que eu divulgo as mesas coletivas, eles dizem assim, é muita mesa. Não consigo acompanhar, não dou conta de tanta mesa. Viram como é fácil fazer todo um como é que é a palavra? Uma programação para um mês inteiro. Olha quantas mesas já criei aqui, uma base, né, para fazer quantas mesas. E aí, com isso, gente, vocês podem, com esse curso, vocês podem fazer isso aqui para vocês mesmos, né? Ah, vou fazer um protocolo, isso. Tal dia eu vou trabalhar tal coisa, tal dia eu vou trabalhar tal coisa, né? E interessante, né? A Nanã é, a gente trabalha tanta coisa assim com trauma, né, de pai e mãe, porque daí a criança lá na infância teve um monte de trauma, como sofreu, e aí a criança era muito inocente, e aí passou lá várias agressões, e um monte de coisa, né? E fica o resto da vida, né? A gente fica tratando trauma de criança. Só que assim, ninguém faz curso para ser pai e mãe, né, gente? É um trabalho aí muito difícil, né? E, e assim, às vezes vai aprendendo ali na prática, né? É uma coisa assim que também. Quem é que ajuda também, né? Pai e mãe a ser pai e mãe. Então, vamos fazer um trabalho energético aí, né?
E, claro, né, gente, que quando a gente faz um trabalho desses aqui, que nem eu estou fazendo todos esses recortes, né, de temas, vocês não vão resolver a vida da pessoa numa mesa, tá? Vocês não vão resolver, digamos assim, o luto. O luto é uma dor extremamente profunda, tá? E quando a gente trata luto, a gente não vai tratar só é, assim porque morreu alguém, tá? Às vezes pode ser assim, ó, terminou um relacionamento, não tá sabendo digerir aquilo, fez uma transição de carreira, não tá sabendo digerir aquilo, precisou mudar de cidade, mudar a rotina de uma forma muito drástica, não está sabendo digerir aquilo, morreu um bichinho de estimação, sabe? Então, muitas coisas que a gente não dá muita ênfase assim no dia a dia pode gerar grandes dores. E isso é uma coisa muito profunda para tratar, tá? Não é uma coisa de uma hora para outra. E se alguém chegou num nível de estar depressivo, de estar precisando fazer um tratamento, né? Vocês não vão dizer para as pessoas assim que vocês vão fazer um milagre e vai resolver a vida da pessoa, que vocês não vão mais precisar se tratar, tá? Então vocês vão trabalhar a parte da energia, né? Vai dar uma ajuda, vai movimentar muito, a pessoa vai sentir muita diferença, vai, mas é, não criem expectativas irreais nas pessoas, tá? Depois da Nanã, quem vem? Oba! Oba! Vocês já ouviram aquela música assim, ó? Ô, Maria, Maiô, Oba, Oba, Oba. Então, Oba é uma entidade, gente, esse querido batuqueiro aí que levou levou essa cultura tão marginalizada que o pessoal tem preconceito, né? Ele levou aí para todo mundo cantar Oba, Oba, Oba. Aí ele também tem uma outra que diz assim, ó, Ogã, toca pra Ogum. Né? O Ogã é quem toca o tambor, né? Na gira. Então, assim, quem não conhece a, a cultura aqui, né? Às vezes vai escutar a música, nem sabe o que ele tá falando, né? Eles estão traduzindo a música, tá? O Ogã toca para Ogum, então é pro cara do tambor lá tocar um ponto pro Ogum descer. O Obá nos ajuda com relações sociais, amizades, parcerias de trabalho, sagrado feminino, a real força da mulher, gente, o sagrado feminino mesmo, tá? Não essa babaquice que tá por aí de que o feminino é se infantilizar e tá assim, entendeu? É outra energia, tanto que essa orixá é a única capaz de vencer Ogum, que é o senhor da guerra. Então ela é muito forte, tá? É para trabalhar o feminino mesmo como um sagrado, a potência da mulher, certo? Vou fazer uma mesa aqui então bem para isso. Oba! Potência do feminino. Toma machismo na cara. Próximo, Oxumaré. Ah, não mostrei a Obá, né? A Obá tá aqui no cantinho de rosa. Oxumaré desenhou arco-íris nos céus. Podemos cultuá-lo quando queremos aumentar magnetismo para amor e dinheiro, aumentar seu poder de sedução e receber dívidas. Então ele era muito assim, como é que eu vou te dizer?
tinha muitas mulheres e muitos homens que tentavam seduzi-lo. Ele era muito assim benquisto, certo? Então, se tu tá se sentindo assim meio aguinha de salsicha, pode estar fazendo um trabalho aí, né? Pode estar trabalhando nessa força. No caso aqui, eu vou fazer com ele aqui para receber dívidas. Tem uma história também, o Xumaré. Tem uma história também que ele fez um trabalho, assim, ele era muito pobre. Aí ele fez um trabalho lá para ajudar uma pessoa que estava doente. Só que aí um líder lá chamou ele e ele não foi porque ele estava ajudando essa pessoa e o cara achou aquilo assim uma arrogância e daí não quis dar um dinheiro para ele que ele tinha que dar. Só que daí depois que ele fez esse trabalho para ajudar essa pessoa, ele recebeu um monte de coisa. E aí quando depois ele foi contar para esse líder por que que ele não foi, esse líder também deu um monte de coisa para ele. Então ele multiplicou todos os ganhos dele assim, né? Então se tem alguém que está devendo para ti, não te paga, é interessante, assim, trabalhar com. Vamos ver. Receber dívidas. Não, receber dívidas fica parecendo que é para a pessoa se endividar, né? Receber de pessoas que te devem. De pessoas que te devem. Uhum. Tá. Eu não botei na mesa. Me arrependi, gente. Me arrependi. Eu vou fazer o trabalho com ela, o gratuito que eu vou fazer de demonstração para tratamento pessoal, eu vou fazer com ela. Sabe por quê? Essa orixá, ela não aparece muito, sabe? Ela não é muito cultuada. Então, assim, eu tipo escolhi um top mais, assim, né? Os mais, assim, ainda coloquei uns meio diferentão, assim, né? O Obá também não é muito cultuada. Então, é, eu quis ainda colocar um pouquinho mais, assim, né? Só que assim, essa orixá, ela é da vidência. E aí, assim, ó, eu não atendo muito pessoas que são oraculistas, sabe? Apesar de eu ser oraculista e eu tenho curso de oraculista, mas eu, pelo menos, eu acho, né? Eu tenho poucas pessoas que eu atendo que são oraculistas, né? Só se tem gente que é oraculista e não me contou. Então, com mesa, eu atendo poucos oraculistas, tá? Eu pensei, ai, nada a ver eu botar ela, sabe? Nada a ver. Daí, depois que a mesa já estava pronta, e aí quando eu estava pensando assim, né, na força de quem eu ia trabalhar a demonstração, da aula de demonstração que vai ter gratuita, eu fiquei pensando, a melhor é ela para isso, porque o pessoal que vai estar aprendendo esse curso, muitos vão estar desenvolvendo na sua mediunidade, né? Então eu ratei de não ter colocado ela. Se vocês quiserem colocar uma etiqueta aí depois na mesa, e vai ter trabalho com ela aí gratuito, então, né? Fiquei arrependida de não ter colocado. Hum, então vai ser de desenvolvimento mediúnico, tá? A do campo pessoal ali. Herê. Herê representa a energia, a vitalidade, estão presentes em tudo. Mais um elo entre os homens e o orixás. Os orixás, eles também são falangeiros, também são mensageiros, assim como os exus, tá? E eles têm autonomia e liberdade. Também trabalham na espontaneidade. O que eu posso fazer aí para Eres? Vamos fazer para a gente ser mais espontâneo? Acho que vai ficar bom, né? Os Eres eu botei aqui, ó.
umas duas criancinhas que estão apresentando. Eres, espontaneidade. Pessoal aí que é meio tímido. Próximo, Logunedé, considerado um dos mais belos, e não poderia ser menos, filho de Oxum e Oxóssi, tem feições tanto femininas quanto masculinas. Ajuda a trabalhar o equilíbrio das dualidades. E é claro que filho dos orixás mais prósperos, ele também trabalha a fartura. Quando convive com o pai, aprende a caçar, e quando convive com a mãe das águas doces, aprende a pescar. Ele está aqui, ó, embaixo com os peixinhos. Me lembrei de uma coisa agora de Oxóssi que eu não falei, que eu estava falando dele sobre adaptabilidade, né? É, ele, ele é tão assim adaptável, tá? Que ele tem características dos animais, as melhores características dos animais. Então, assim, ele é tão forte quanto um leão, né? Reza a lenda, né? Ele é tão forte quanto o leão, ele sobe nas árvores como um macaco, ele sabe se esconder como um camaleão, ele sabe. é, ele corre tão rápido quanto um coelho ou quanto um leopardo, tá? Então, é por isso que a gente trabalha a adaptabilidade com ele, né? Dele, assim, de tu conseguir ser o melhor que tu pode ser para determinada situação, né? A gente não deve agir sempre igual, né? Tem situações que vão exigir determinada coisa da gente e outras vão exigir outra coisa, tá? O que que eu poderia fazer aqui com o hum, Nedé? Nedé. Ah, pode ser equilíbrio, né? Nessa lista eu não coloquei nenhuma de equilíbrio. Equilíbrio de dualidades. Muito bem. Próximo. Ai, que tristeza, não botei o próximo também na minha. Ah, é maravilhoso. Iroko. Esse orixá, gente, eu não conhecia ele quando eu criei essa mesa. Eu acabei descobrindo ele depois. E olha que coisa mais maravilhosa. O orixá do tempo. Para ele, a gente pede as coisas que a gente quer que seja mais rápido. Também para a gente lidar melhor com o tempo, né? Então, assim, se tu tem problema, assim, tipo, nunca dá tempo de fazer tudo que tu quer, sabe? E ele é assim, é o que eu tô precisando, é a energia que eu tô precisando, porque o que eu sinto de mais escasso na minha vida é o tal do tempo. Eu sinto assim, que sempre falta tempo, sabe? Então, amei assim a energia dele e não tá na mesa, mas eu quis igual ensinar para vocês, né? Que se vocês quiserem trabalhar com a energia dele, eu vou fazer uma mesa coletiva nessa força para o tempo render mais. Render mais. É o tempo. Render mais. É... Sabe por que que ele não é tão cultuado aqui no Brasil? Por isso que ele não é tão conhecido? Porque o culto dele é feito com a gameleira. É uma planta, uma árvore que não tem aqui no Brasil, assim, ou não tem muito, pelo menos, né? Que na verdade é uma planta típica da África, né? E daí, o que tem até dessa planta aqui foi trazido, né? Não é uma planta assim natural aqui do Brasil, tá?
Porém, todavia, entretanto, né, gente, como nós podemos é, ativar as coisas no etérico aqui com a radiestesia, não é verdade? Nós podemos, nós não precisamos ter a planta, né, gente? Se não tem, nós podemos igual ativar. Essa planta, ela trabalha força, proteção e conexão com o divino. Claro que eu não botei essa ferramenta aqui na mesa, né, gente, porque eu não sabia da existência. Mas vocês podem colocar uma etiquetinha também aqui no seletor depois, tá? Não tem problema nenhum. Qual é o próximo? Os, Ossain. 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 Não sei se eu estou falando certo. Bom, esse aqui, tá, gente, tem uma disputa, assim, ó, alguns lugares cultuam, algumas crenças cultuam ele como mulher e alguns cultuam como homem, tá? Então tem uma disputa se é homem, se é mulher, tá? Eu botei aqui uma imagem, ele como mulher, tá? Botei como mulher, porque eu sou feminista, e botei como mulher, tá? Mas é importante vocês saberem que tem essa disputa, porque o que, que vai acontecer? Vocês vão imprimir essa mesa, e vocês vão atender as pessoas com essa mesa. Se vocês pegar uma pessoa que entende um pouco e cultua essa entidade como homem, essa pessoa vai dizer para vocês: ai, vocês não sabem de nada, né? Ai, não é mulher, é homem, tá? Então, assim, para vocês saberem se defender aí quando chegar a pessoa e falar isso para vocês, né? Na verdade, vocês nem precisam se defender, né? Vocês sabem que vocês estão fazendo o trabalho certo, né? E, na verdade, se a entidade homem ou mulher não faz diferença nenhuma. Se tu vai contratar um vendedor, faz diferença o que, que tem no meio das pernas o vendedor? Não faz. Vocês estão trabalhando com a força dos orixás para um trabalho específico que vocês querem realizar, não é para transar com eles, né? Então não faz diferença se homem ou se é mulher, então vocês não precisam se defender. Mas só para vocês se sentirem seguros, eu estou explicando isso, senão vocês vão ficar achando assim, ai, tô fazendo errado. Ai, aprendi com aquela louca da Jéssica errado. Não tá errado, tá, gente? Aqui tem essa disputa, né? E a disputa comigo, vocês sabem que não é esse o objetivo, né? Então, ele é o orixá das plantas, da fartura também, né? Muita coisa que a gente come, né? É plantado, né? Não é caçado. Então, não é só o caçador que é da fartura, né? Em muitos mitos, ele é irmão de Omolu. Tá? Então, o Omolu, ele é assim, a gente trabalha muito, né, com a cura, porém, essa entidade, o Ossan, né, ou a Ossan, ela assim, tem um conhecimento de ervas muito grande, tá? Então, ele é o orixá das plantas, tá? Então, assim, é, quem quer um axé bom aí para fazer banho, para fazer, assim, que quer trabalhar com planta mesmo, né? Chá, mistura, então ele é muito bom assim com alquimia, sabe, de misturar ervas, né? É muito bom assim também para quem planta coisas, né? Para ter uma colheita fértil, para ter assim também se tu faz jardinagem, né? Se quer ter umas flores bonitas, tá? Então, eu quis colocar ele na mesa, né? Mesmo ele não sendo muito cultuado, e mesmo já tendo ali o Omolu, que era da saúde, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela tá com um problema financeiro e de saúde. Então, eu acho que é uma entidade boa, né, para trabalhar as duas coisas, sabe? Então, eu quis colocar. Ele é excelente também. E ele foi, assim, o pessoal foi parando de cultuar ele, né? Porque o que que acontece? Os africanos vieram para cá escravizados, né? E eles trabalhavam como escravos, né? Nas lavouras, nas colheitas e tudo. Então, quanto melhor era a colheita, mais trabalho para os escravos trabalhassem explorado. Então, eles não queriam muito que os patrões tivessem boas colheitas, né? Não era vantagem para eles, né? Então, essa entidade ela foi deixando de ser cultuada, mas acho que hoje em dia a gente já pode retomar esse culto, tá? Que mais? É só isso.
Aham. Uhum. Só isso. E aí, com esse aqui, eu vou fazer uma mesa para quê? Vou fazer uma mesa com ele também. É, vou fazer de fartura, já que os outros ali, que normalmente eu trabalho com prosperidade, eu resolvi botar outros temas, né? Então vamos fazer uma sequência diferente dessa vez, tá, gente? Então, nessa aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver aí os elementos da mesa, para que serve cada um, que conexão tem com cada entidade, tá? E eu falei para o pessoal que está assistindo aqui ao vivo para eles fazerem perguntas depois, para eles não aparecerem, né? Já que essa aula vai ficar aberta. Se de repente alguma dúvida que eles tiverem for agregar aí, né? Eu faço outros vídeos explicando, assim, vídeos curtos, né? Explicando só aquela dúvida ali em específico, tá bem? E quem tiver mais alguma dúvida, quiser me perguntar mais alguma coisa, pode me chamar, vou deixar meu telefone na descrição. Para quem quiser aí a arte da mesa, para vocês poderem imprimir, né? Para quem quiser aí, né, mais alguma coisa aí que tiver um valorzinho ali simbólico, tá? Quem quiser receber mesa coletiva também, tá bom? Um beijo.